E aí galera, bem-vindo hoje aqui a mais um Devo. E hoje, os pecados do povo machucam Deus. Ezequiel capítulo 20, versículos 5 ao 26. Pega sua Bíblia aí para acompanhar comigo. Vamos lá. Diga tudo o que eu, o Senhor Deus, estou falando. No dia em que eu escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles, no Egito. Mostrei aos israelitas quem eu era e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião, prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que havia escolhido para eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas. Eu lhes disse: joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito, pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor. Mas eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir, e não jogaram fora os seus ídolos nojentos, nem abandonaram os seus ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-los sentir ali no Egito a força da minha ira, porém não fiz a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois na presença do povo, no meio da qual os israelitas estavam vivendo, eu havia anunciado que ia tirá-los do Egito. E assim eu tirei do Egito e os levei para o deserto. Eu lhes dei os meus mandamentos e lhes ensinei as minhas leis, que dão vida a quem os cumprir. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo, para que se dediquem somente a mim. Mas também no deserto os israelitas se revoltam contra mim, desobedeceram às minhas leis e rejeitaram os meus mandamentos, que dão vida a quem cumprir, profanaram completamente o sábado. Eu não estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira e acabar com eles ali no deserto, a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois as outras nações viram que tirei o povo de Israel do Egito. Além disso, no deserto jurei que não os levaria à terra que eu tinha dado a eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas. Fiz esse juramento porque eles rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram às minhas leis e profanaram o sábado. Eles tinham prazer em adorar outros ídolos. Porém eu tive pena deles, e não os matei, nem acabei com eles lá no deserto. Em vez disso, eu disse aos seus filhos: não guardem leis que os seus antepassados fizeram. Não sigam os costumes deles, nem se manchem com os seus ídolos, ou eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis, aos meus mandamentos. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que um sinal de aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, Deus de vocês. Mas esses filhos também se revoltaram contra mim, desobedeceram às minhas leis e não guardaram os meus mandamentos, e não deram vida a quem o cumprir. Eles profanaram o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira, matando todos ali no deserto, porém não os destruí, a fim de não trazer desonra para o meu nome entre as nações que me viram tirar o povo de Israel do Egito. Então fiz um novo juramento no deserto. Jurei que ia espalhar os israelitas pelo mundo inteiro. Fiz isso porque rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram às minhas leis, profanaram o sábado e adoraram os mesmos ídolos que os seus antepassados tinham servido. Então lhes dei leis e mais mandamentos que não produziriam vida. Deixei que se tornassem impuros, trazendo suas próprias ofertas. Deixei que matassem os seus filhos mais velhos, oferecendo o sacrifício. Isso aconteceu para que ficassem cheios de medo e para mostrar que eu sou o Senhor. Beleza, terminamos aqui de ler.
Aqui fala sobre a desobediência do povo de Deus, que a gente já tem visto muito nesses devocionais. Foi a desobediência do povo a Deus. Fala muito sobre isso. Deus aqui fala que ele poderia ter feito coisas contra eles por conta deles terem errados. Por conta deles terem errado. Eu chego e falo, hoje eu vivo numa situação boa. Imagina eu errar, servir outros deuses, fazer coisas erradas e Deus me pôr num deserto com 49 graus lá. Imagina. Mesmo que ele não fosse fazer as coisas que ele disse aqui. Mas eu fico pensando, putz, mano, tô indo bem. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas levam o pecado como rotina. Ah, eu peco, peço perdão, tá tranquilo. Não, eu não acho assim, eu não gosto. Como é a palavra que eu posso dizer? O pecado, cara, eu sinto ridículo quando eu peco. Ridículo. Depois de tudo que Deus fez pra mim, o pecado, você chega aí pecar e fazer como se fosse uma coisa normal e depois só pedir perdão, não. Não dá. Pelo menos pra mim. Então isso é uma coisa que eu adquiro. O pecado pra mim não pode ser uma rotina. E de muitos ensinamentos aí que meus líderes já me disseram, uma vez falaram assim sobre um tema bem parecido. Imagina seu pai trair sua mãe. Que sentimento você sente? Raiva, tristeza, sentimento de traição? É a mesma coisa que Deus sente quando você peca. Ira, tristeza. Depois de tudo que ele fez por você pecar. Eu acho isso, cara, pesado, mano, você chegar e pecar assim. A gente pecar dia a dia. Infelizmente somos humanos. Mas de todas as coisas que podem te levar para o inferno, que podem fazer você cometer coisas ruins, circunstâncias ruins, é o pecado. Então fique longe do pecado. Não, pecar a gente, é óbvio que a gente vai pecar, a gente é pecador. Mas viva o hoje. Você vivendo o hoje, você vai chegar e falar. Porque assim, muitas pessoas hoje vivem lembrando do ontem e esperando o amanhã. E como fica o hoje? A pessoa vive só da rotina e assim vai todo dia. Ah, chega naquele dia lá, faz uma coisinha diferente. Vai lembrar do que? Do ontem. Então você vivendo hoje, você se dedica mais a Deus. Porque você sabe que você tem que viver o hoje. Hoje você vai estudar, hoje você vai trabalhar, hoje você vai orar 10 minutos por dia, porque hoje você está a fim de se dedicar. Porque você vai viver o hoje. Porque você não vai pecar. Óbvio que você vai pecar. E dentre esses pecados, cara, depois de tudo que Deus fez, você pecar assim do nada, como muitas pessoas levam, você chega e fala, nossa, mano, quem sou eu para julgar mais? Pecar e deixar passar assim não rola. E o que Deus diz assim no versículo 26: deixei que se tornassem impuros, trazendo as suas próprias ofertas. Deixei que matassem os seus filhos mais velhos, oferecendo-os em sacrifício. Isso aconteceu para que ficassem cheios de medo e para mostrar que eu sou o Senhor. Mostrou ali, ficou de certa forma como se Deus havia dado um tempo para aquele povo. E o povo ficou de certa forma com medo, falou, e agora? Estou sem Deus? Os deuses do Egito não me ajudam, deuses do Egito. Cadê Deus de verdade? Na hora que essas pessoas foram reparar, putz, mano, tô pecando. Não tô servindo a Deus. O simples fato da desobediência é o que faz muitas pessoas chegarem em coisas ruins, chegarem em más ideias, más coisas, tudo é consequência da desobediência, do pecado. Mas a gente tem o perdão e a ceia que renova a nossa aliança com Deus. Então tô sempre aqui hoje nos devocionais, tentando trazer de forma rápida e dinâmica a palavra que eu tenho para passar aqui para vocês. E hoje eu venho pedir que não façam do pecado uma rotina, que vivam o hoje, que façam com que larguem do pecado,
pois o pecado não te leva a nada, além de coisas ruins. Então larguem do pecado, simplesmente, coisa fácil. Tô zoando. Então, é assim. Fica aí hoje com esse devocional aí pra vocês, espero que compartilhem. Eu creio que você tem no mínimo 50 contatos aí nas suas redes, em cada rede social. Então passar para 3 pessoas e pedir para essas 3 pessoas passarem para outras não é muito difícil, né? Então espero que vocês divulgam, pois eu quero aqui atingir vidas através da palavra do Senhor. Agradeço a vocês aí que estão assistindo, deixa o like, vai continuando a seguir o canal da igreja aí e agradeço a todos a vocês que estão assistindo. Fiquem com Deus, tchau.